Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26 em diante. Culto de ceia. E aqui nós nos reunimos porque entendemos que Cristo é o centro da ceia. A ceia não é simplesmente da Igreja Batista Nacional Evangelizadora. Por ela hoje é realizada. Mas essa ceia é do Senhor Jesus Cristo. De modo que todo aquele que faz parte do corpo é convidado a participar da mesa do Cordeiro. A Bíblia vai nos dizer no versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Porquanto qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Versículo 33, adiantarmos. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Pai querido, graças te damos, bendizemos ao teu maravilhoso nome e rogamos a tua bênção sobre as nossas vidas, para que o teu Espírito nos traga o devido entendimento da revelação da tua palavra, por intermédio da iluminação, da unção que existe do teu Santo Espírito neste lugar onde as pessoas se reúnem para ouvir tão somente a tua voz. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A ceia, como todos bem sabemos, é uma ordenança de Cristo. Ela foi instituída no dia em que o Filho do Homem foi entregue. A última noite de sua existência ministerial nessa terra. Ele encontrou força para realizar em momentos de fraquezas, para estabelecer e instituir a ceia. E a ceia ela vem como substituindo a Páscoa. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus desejou ardentemente, essa expressão chama muito a minha atenção, celebrar a ceia com os seus discípulos. A ceia, ela é justamente celebrada com aqueles que já professam a Cristo. E isso se faz necessário com que sejam crentes confessos, batizados nas águas. A ceia não foi aberta ao público porque Jesus não abriu a ceia para o público. Jesus, ao estabelecer a ceia, ele foi muito específico. Estava tão somente na companhia dos seus apóstolos, de pessoas que eram capazes de examinar a si mesmo, através do discernimento do Espírito. Então você vê que a ceia é algo particular. Alguém ao longo da história, certo teólogo, disse algo interessante acerca da ceia. Ele disse: se os anjos pudessem sentir inveja de nós, meros mortais, certamente eles teriam inveja da ceia, porque eles não foram convidados a participar, quanto a nós somos convidados de honra. Portanto, quando você bebe do cálice, quando você come do pão, é como se existisse uma plateia de anjos observando, perplexo e perguntando o que é que eles estão sentindo. Há uma espiritualidade na ceia tão extraordinária que ao longo dos anos eu vi e ouvi relatos de pessoas serem batizadas justamente na hora que estão ceando, de pessoas serem curadas, serem libertas, serem revestidas do Espírito Santo ao ponto de terem ousadia e autoridade de exercerem ministério e de exercerem também os dons espirituais, através do simples ato da ceia. A graça de Deus é derramada de uma forma tão sublime, tão singular, tão especial, que milagres acontecem quando nós ceamos.
Da mesma forma, o texto que foi lido vai nos dizer que não são poucos os que dormem. Não são poucos. Muitos, e dormir é uma analogia com a morte. Muitos estavam morrendo porque participavam da ceia indignamente. Venhamos e convenhamos, ninguém é digno de participar da ceia. Ninguém. Por essa razão é necessário examine-se a si mesmo. E essa autoavaliação é que nos leva aos pés da cruz para pedir perdão e fazer menção ao que está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e de toda a impureza. Nele nós encontramos a graça sublime, a graça devida para participarmos da ceia. Porém, é importante enfatizar para os irmãos que a ceia nunca foi vista na história da igreja cristã como uma reunião social. A igreja não pode ser tratada dessa forma e dessa maneira. Não pode. Reunião social como uma espécie de confraria, como uma espécie de clube, onde as pessoas se reúnem simplesmente por causa da mesa e não por causa do Senhor da mesa. Por causa da mesa do Senhor, mas não por causa do Senhor da mesa. E aqui em Coríntios existe uma advertência do apóstolo Paulo para irmãos que não tinham a noção da realidade da Santa Ceia, que participavam simplesmente como uma rotina, como algo que se tornou uma pragmática, como se tornou um costume, uma mera tradição. Essa é a minha preocupação. Pode ser que em algum momento em nossa vida a gente participe da ceia simplesmente por costume, por tradição, por uma rotina, e venhamos perder a essência da espiritualidade que existe atrás, da Santa Ceia do Senhor. E se naquela época não eram poucos os que dormem, hoje também não. Muitas pessoas estão dormindo. E me refiro a uma morte espiritual. Muitas pessoas têm perdido a sensibilidade da reverência que esse culto exige de nós. Aqui não é uma reunião social. Nós não estamos nesse lugar por entretenimento, por diversão, por lazer. Por isso que a ceia tem que despertar em nós o zelo que nos consome. Foi o que o salmista disse: o zelo da tua casa me consome. O zelo pela reverência em relação às coisas sagradas, às coisas espirituais, para que a gente não venha ser displicente, negligente e tratá-la com levianidade. Portanto, em nome de Jesus, que Deus abra o nosso entendimento para compreendermos de fato que a ceia não é um banquete, que a ceia não é uma festa, que a ceia não é uma comemoração, que a ceia não é uma celebração, que a ceia não é momento de lazer, de diversão, de entretenimento, que a ceia não é um clube social, mas que a ceia é um culto ao nosso Deus. E assim como ele desejou estar presente na instituição da ceia, ele poderia transferir essa responsabilidade para qualquer um dos apóstolos. Era tão simples de dizer: olha, celebre uma ceia em minha homenagem. Mas a Bíblia vai nos dizer que ele desejou ardentemente participar daquela ceia, e quando comeu do pão e tomou do vinho, ele disse: não farei mais isso, até que eu venha e possa novamente se assentar convosco nas bodas do Cordeiro. Ou seja, Jesus não está ceando com os anjos. Mais uma razão que mostra que, se os anjos pudessem ter inveja, teria de nós da igreja. Ele não está ceando com os anjos. Ele está aguardando, como na cultura judaica, como o noivo que aguarda no altar a vinda da sua noiva,
para que assim possa celebrar. Ele está aguardando. Ele está aguardando esse momento único. Enquanto esse momento não chega, nós vamos ensaiando. Nós estamos aqui ensaiando porque essa ceia que um dia foi celebrada na terra será celebrada nos céus em sua presença, onde não seremos servidos mais pelas mãos de pastores, nem pelas mãos de diáconos, mas o próprio Senhor virá ao nosso encontro para nos oferecer o pão que representa o seu corpo, o vinho que representa o seu sangue. Portanto, se a ceia é apenas um culto para você, para Jesus não é. Se a ceia é apenas mais um momento para você, para Jesus não é. Se a ceia para você é uma questão de tradição, de costume, de uma mera rotina pragmática da igreja, para Jesus não é. Para Jesus é uma forma muito especial. A ceia, eu não ia entrar nessa área, mas para você ter uma noção, é tão complexo o que acontece aqui, que existiu diversas discussões teológicas ao longo da história da igreja. A Igreja Católica acredita na transubstanciação, que a partir da oração sacerdotal, o pão se transforma literalmente no corpo e o vinho se transforma literalmente no sangue. Eles chamam isso de Eucaristia, uma forma de transmitir graça. Quando acontece a reforma, Lutero tenta corrigir esse erro e diz: não é transubstanciação, é a consubstanciação. Não é que transforma, mas é que contém. O pão agora vai conter o corpo de Cristo e o vinho vai conter o sangue de Cristo Jesus. Lutero tenta corrigir um erro, amenizando a situação, e comete outro erro. Depois vem John Calvino e diz bem assim: não é nem transubstanciação, nem consubstanciação. É a presença real de Cristo. E assim os calvinistas defendem que se há um culto em que Jesus se faz presente em detrimento dos demais, é a Santa Ceia. Aí vem o Zwingli com uma linhagem mais batista e diz: está todo mundo errado. A ceia é um memorial. É um memorial. É um ato simbólico que se faz uma analogia, uma espécie de metáfora, mas não podemos em modo algum desprezá-la ou menosprezá-la por isso, mas é um memorial. E a pergunta é se fazer memorial de quê? E é justamente agora as lições dessa mensagem. A maneira correta de celebrarmos a ceia é pela cosmovisão da nossa perspectiva em relação à existência, a nossa existência no corpo de Cristo. A ceia nos ensina a olhar de 4 formas. Os 4 olhares na ceia. E eu gostaria de te convidar para fazer essa viagem comigo. Primeiro olhar da ceia: porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai a sua morte. A ceia nos ensina a olhar para trás, a olhar para o passado. Quando diz: todas as vezes que comerdes deste pão, beberdes deste cálice, anunciai a sua morte. Quando olhamos para o passado, nós entendemos que Cristo morreu, que o Cordeiro imaculado foi imolado por amor a nós. E a questão é: por que Ele morreu? Sobretudo, por quem Ele morreu? É esse olhar para trás, é olhar para a cruz, é olhar para a expiação de Cristo Jesus no Calvário, é olhar para a redenção dos nossos pecados, que exigiu um alto preço. Celebrar a ceia é justamente olhar para o passado, é olhar para trás. E eu queria te convidar nessa manhã a olhar para trás, a olhar para a cruz, a rude cruz de Cristo Jesus. O interessante é que quando a gente olha esse texto, diz: anunciai a sua morte. Não é anunciar os seus milagres, mas é anunciar a sua morte. Não, eu repito, não é anunciar os seus milagres. Aqui na ceia nós não estamos para anunciar os milagres de Jesus. Nós estamos aqui para anunciar o maior milagre de Jesus, que foi ter morrido em nosso lugar.
Esse é o maior milagre. O maior milagre é justamente o milagre da salvação. É por isso que os anjos celebram a Deus nos céus quando o pecador se converte nessa terra. Porque não há milagre maior do que isso. Portanto, meu irmão, a base da nossa fé é a morte de Cristo, não é o poder de Cristo, mas é a morte de Cristo. Quando eu digo poder miraculoso de Jesus, porque parece que os milagres perdem o nosso encanto, rouba de nós a admiração em relação à cruz. Por isso que o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho da mensagem da cruz, não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a transformação de todos aqueles que nele crêem. Louvado seja Deus. Então olharmos para o passado e sabermos que foi pago um alto preço na cruz do Calvário, para que pudéssemos estar aqui e para que pudéssemos chamar uns aos outros de irmãos. Celebre a ceia olhando para a morte. É o primeiro olhar. O segundo olhar vai nos dizer, ainda nesse mesmo versículo: anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Olha que interessante. Olhou para trás, viu a cruz. Agora, olhe para frente. Olhe para o futuro e veja os céus abertos. A Bíblia diz que os céus vão se abrir como um pergaminho, como um rolo que se desenvolve. E ali o Senhor, revestido com toda a sua glória, formosura, majestade, assentado no trono entre as nuvens, virá rodeado dos seus anjos, que entoa ininterruptamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E naquele dia Ele há de chamar cada um dos seus pelo seu nome. Vinde, meu servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, que está preparado antes da fundação dos séculos. Já está preparado. É olhar, meu irmão, que a nossa vida cristã não culmina nessa terra, não culmina neste mundo. Estamos de passagem, como peregrinos, forasteiros, reconhecendo que a nossa pátria é celestial, é celestial, é celestial. Reconhecendo que o nosso destino final nessa viagem é a glória eterna, é nos encontrarmos com o nosso Senhor, é contemplarmos a sua face, é recebermos de suas mãos a coroa da vida. Por isso devemos sim suportar a cruz e não reclamar, não pedir a Deus uma cruz mais leve, mais ombros mais fortes, e viver na certeza que toda essa cruz que nós carregamos nessa vida será trocada por uma coroa de glória, por uma coroa de vitória, por uma coroa de honra, pela coroa da nossa salvação em Cristo Jesus. Louvado seja seu nome. Meus irmãos, o olhar para frente é a perspectiva da volta de Cristo Jesus. É a parúzia, que alguns teólogos chamam, é o advento. É o dia em que os céus vão se abrir, não simplesmente para que os anjos venham descer, mas para que os santos possam subir. A lei da gravidade não poderá mais nos deter neste lugar. Ao soar das trombetas, subiremos aos céus de glória, nos encontrarmos com o nosso Senhor. Ao ressoar das trombetas, subiremos aos céus de glória. É por isso que os cristãos na igreja primitiva, quando eles celebravam a ceia, eles olhavam um para o outro e diziam: Maranata, Maranata. Maranata, essa expressão
significa: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem estabelecer definitivamente o teu reino de paz, de justiça, de equidade, de retidão. Se você, assim como eu, está farto e saturado deste mundo vil e pecaminoso, você tem essa esperança no seu coração para que Jesus venha e estabeleça de fato o seu reino. Olhar para trás, a cruz. Olhar para frente, os céus abertos. Ei, irmão, existe as bodas do Cordeiro nos céus. Existe uma mesa maior que essa no céu. E existe um lugar que é seu. Já pensou nisso? Já pensou que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, preparou uma mesa, uma festa, e deixou sua cadeira reservada? E a festa só começa quando você chegar. Quando ele disse que as bodas estão preparadas antes da fundação dos séculos, então a mesa está preparada e os anjos ficam olhando, passando pela mesa e olhando. Quando será que a festa vai começar? E está aguardando a mim e a você. Deixa eu te dizer algo que você ainda não entendeu. A Bíblia vai dizer o seguinte: muitos consideram por tardia a sua vinda, mas Ele é fiel e longânimo, esperando que todos se convertam e que ninguém pereça. Sabe por que Jesus ainda não veio? Por causa de você que ainda não se converteu. Muitos consideram a sua vinda tardia, mas Ele é fiel e longânimo, esperando que todos se convertam. Se Jesus viesse há 18 anos, certamente eu não subiria. Há 19 anos, que é o tempo de conversão que eu tenho. Quer ver uma coisa? Se Jesus viesse há 10 anos, quem tem 10 anos de evangelho aqui? Olha aí. Se Jesus viesse há 5 anos, quem tem 5 anos de evangelho? Eita, Saulinho, não ia subir, nem Saulinho, nem Saulão. Ó. Dá para ter uma noção? Como Deus é bom e misericordioso. E aí as pessoas ficam criticando: ah, Jesus está demorando, há mais de 2000 anos. Ah, meu irmão, um dia para Deus é como 1000 anos para Deus é como se fosse mil dias. Não retarda, Senhor, a sua promessa. Ele apenas é fiel e longânimo, esperando que todos se convertam. Eis o motivo pelo qual Jesus ainda não veio. Sabe por quê? Pastor, o que é que falta Jesus? O que é que falta de profecia se cumprir para Jesus voltar? Posso ser sincero? Nenhuma. Não falta nenhuma profecia se cumprir. Todas as profecias já se cumpriram. Não falta mais nenhuma profecia se cumprir. Todas. Alguém pode dizer: mas pastor, o mundo tem que ser evangelizado para que Jesus possa voltar. Nos tempos odiernos, diante da tecnologia, através da internet e redes sociais, isso pode ser em um dia. Quando a rainha Elizabeth morreu, ou melhor, quando a rainha Diane morreu, a princesa Diane morreu, em menos de 24 horas o mundo todo soube da morte dela. Quando a princesa Diane, a gente passou até pela avenida de Paris e viu o lugar em que sofreu a colisão. Apesar de ser da Inglaterra, ela morreu justamente em Paris. O lugar, o monumento que foi construído. Nós andávamos, eu e minha esposa, naquele lugar, eu me lembrei disso, que quando ela morreu, em menos de 24 horas o mundo todo soube. E a gente está tentando há mais de 2000 anos a anunciar que Jesus morreu. E ainda não conseguimos com o mesmo impacto, com a mesma repercussão. Gente, se você acha que essa é a última profecia que falta se cumprir, o mundo já é evangelizado. O Brasil já é evangelizado. O Brasil já é evangelizado.
Agora tem gente lá do outro lado do mundo, na África, na Índia, que nunca sequer ouviu falar de Jesus, enquanto você já ouviu trilhões de vezes. E eu pergunto, quantas vezes mais será necessário você ouvir para se convencer de que Jesus é o Senhor? E o pior ainda é aquele que já se convenceu de que Jesus é o Senhor, mas não se converteu ao senhorio de Cristo. Pior ainda, porque nós seremos julgados de acordo com o nosso conhecimento. Não sei se vocês... gente, já estou indo para uma área complicada demais aqui, mas só assim eu convenço o pessoal a fazer teologia. Existe níveis de inferno, níveis, assim como existe níveis de céus, existe galardão, né? E eu não vou achar ruim se Rosália e Zenide ganhar um galardão maior do que o meu. Essas mulheres estão todo dia de manhã aqui orando na igreja. Jesus da glória. Jesus tem umas pedras bem preciosas para dar na coroa delas. Outros Jesus vai dar uma pedrada bem grande. Não é? Mas existem níveis de galardão no céu. Agora existem níveis de sentença de punição e de juízo no inferno. E a Bíblia vai nos dizer que aqueles que tiveram mais oportunidade de ouvir falar de Jesus será lançado aos níveis mais profundos das profundezas do abismo do inferno e não se converteram. Aqueles que tiveram oportunidade, né? Vai ter evangélico aí de tudo que é jeito, de tudo que é tipo, que seremos julgados de acordo com o nosso conhecimento. E aqueles que nunca tiveram a oportunidade de ouvir falar de Jesus também serão sentenciados, porque não existe outro caminho. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se existisse outra possibilidade, não haveria necessidade de fazer missões. Agora, muitos missionários deixam sua zona de conforto, se abdicam da sua vida, sofrem privações para que os povos não alcançados tenham ao menos a oportunidade de reconhecer que Jesus é o Senhor. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Então, em nome de Jesus, valorize o sangue que foi derramado na cruz e confie em Deus. Então, olhar para trás, olhar para frente. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Depois que eu olhei para trás, depois que eu olhei para frente, agora eu vou olhar para onde? Agora é hora de olhar para dentro. É hora de olhar para si mesmo. E quão difícil é olhar para si mesmo, gente. Por isso que a Bíblia diz bem assim, é mais fácil você ver um cisco no olho do seu irmão do que uma trave no seu olho. Tirai primeiro a trave dos vossos olhos, para depois tirar o cisco no olho do seu irmão. Quando nós erramos, a nossa oração é misericórdia, Deus, piedade, clemência. Oh Deus, Tu és longânimo, Tu és benigno, Tu és paciente. Mas quando nosso irmão erra, a nossa oração é qual? Juízo, Senhor, justiça. Tu és um Deus de justiça, Tua justiça não falha. E a gente começa a torcer. Deixa eu te dizer uma coisa, Davi foi perseguido por Saul a sua vida toda. Mas quando Saul morre, Davi não se alegra com a morte de Saul. E Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus. Se você é um homem segundo o coração de Deus, você não vai se alegrar com as quedas daqueles que te perseguem. Você não vai se alegrar com a morte daqueles que desejam a sua morte. Davi se entristeceu, lamentou a morte de Saul. Amém? Agora olhar para si mesmo, examine-se o homem a si mesmo. Ei, terceiro olhar é para si mesmo. Você não vai olhar para ninguém. Você vai olhar para si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo.
Algumas igrejas, quando disciplinam as pessoas, elas dizem: você tem 3 meses sem cear, 5 meses sem cear, 1 ano sem cear. Bom, nunca, pelo entendimento que eu tenho da palavra, eu me senti no direito de impedir uma pessoa de cear, porque aí é algo particular entre ela e Deus. Entre ela e Deus. Alguns já disseram bem assim: pastor Rei, meu pecado foi esse. Eu disse: olha, você vai ter que passar um período de disciplina. E todo meu período de disciplina, quando Deus me instrui a fazer, é período indeterminado. Vai depender da pessoa. Pode ser 1 dia, pode ser 1 ano. Vai depender do testemunho da pessoa. E a pessoa pergunta: pastor, e eu vou passar quanto tempo sem cear? Eu disse: opa, aí é uma particular seu e de Deus. Porque se você errou e se você se arrependeu realmente, profundamente, e se você sentiu essa graça de Deus te envolvendo, você já pode cear. Não há restrições quanto a isso. Agora, quanto a subir no altar e exercer o ministério, é necessário que haja um tempo para testemunho. Porque, meu irmão, escute isso se você não sabia, porque a gente enfrenta cada coisa no ministério. Uma vez um irmão cometeu um erro. Eu disse: olha, irmão, você vai ficar um período afastado do ministério. Ele disse: mas pastor, a Bíblia manda perdoar 7 vezes 70. Aí eu disse bem assim: realmente, irmão, e eu quero te dizer uma coisa: você já está perdoado. Quer meu beijo e meu abraço? Tome. Agora você vai viver as consequências desse tempo. E quer que eu prove isso biblicamente? Quando Davi errou, Deus imediatamente perdoou. Não será tirado o teu trono, mas a espada sempre estará sobre a sua família, a sua casa. Deixa eu te dizer uma coisa: você é perdoado do pecado, mas você não fica impune das consequências. Quer um exemplo mais rude, mais grosso ainda? Sabe qual é? O ladrão da cruz. Ele pediu perdão, Jesus perdoou, mas ele morreu na cruz. Consequência dos seus erros. Entendeu? Então, quando a Bíblia diz: examine o homem a si mesmo, é porque você é responsável pela sua própria vida, meu irmão. Cada um dará conta dos seus próprios atos diante de Deus. Então, aprender na ceia a olhar para si, e não a questionar por que fulano está participando da ceia, por que ciclano está participando da ceia. É uma questão particular entre ele e Deus, que ninguém pode interferir. Caso contrário, a Bíblia dizia: os diáconos examine, os pastores examine, a liderança da igreja examine. Mas não, a Bíblia vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e coma e beba deste cálice. Essa autoanálise, essa inspeção geral, ela tem que partir de você. Então, eu não estou aqui para olhar para ninguém, eu não estou aqui para julgar ninguém, eu não estou aqui para condenar ninguém, a não ser olhar para mim mesmo e pedir a Deus misericórdia, para que eu possa participar da ceia, não por causa da minha dignidade, mas por causa da sua dignidade. Por fim, versículo 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Primeiro olhar, olha para trás. Segundo olhar, para frente. Terceiro olhar, para dentro de si. E agora o quarto olhar, agora é a hora de olhar para o lado. É verdade. Agora é a hora de olhar para o lado e dizer: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais comer, esperai uns pelos outros. Priorizar a necessidade do outro. Priorizar a necessidade do outro. Não ignorar aquela pessoa que está ao seu lado, mas demonstrar essa empatia cristã, essa solidariedade, essa filantropia, esse amor abnegado, e renovar os votos com Deus, mas também renovar os votos uns pelos outros. É o momento de dizer que em Cristo nós nos amamos sim. É o momento de dizer que em Cristo o pão partiremos sim, o cálice beberemos sim, em Cristo.
Então esperai um pelos outros. Deixa eu só te explicar o contexto histórico. Os ricos, naquela época, faziam os banquetes nas igrejas. E eles, devido às suas condições físicas, tinham um poder de locomoção maior. Alguns deles vinham de carruagem, vinham com maior facilidade. E vocês lembram que a igreja naquele tempo era vilarejo, era regiões inóspitas, às vezes subterrânea, as catacumbas romanas. Aí os ricos vinham deixar suas carruagens, simplesmente ia lá, preparava o banquete, só que os pobres demoravam para vir, eles iam andando. E aí o que é que os ricos faziam? Não esperavam pelos pobres, comiam tudo da ceia. Quando chegavam os pobres, não tinha nada. Não tinha nada. O apóstolo Paulo, vendo esse erro, ele corrige esse olhar que nós devemos ter uns pelos outros. Portanto, meus amados irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. É hora de celebrar a ceia. Estão todos aqui? Estão todos aqui? Então podemos começar. Não pode ficar ninguém para trás. Esperai uns pelos outros. Por isso a gente está celebrando a ceia aqui. A pastora corre para ir para o ministério infantil, para entregar ceia ao ministério infantil. Esperar uns pelos outros. Essa é a maneira correta de celebrar a ceia. Ei, não perca a visão da ceia. Não fique cego. Lembre-se que a ceia exige olhar para trás, olhar para frente, olhar para nós e olhar para o nosso redor. E eu queria concluir aqui dizendo, somente quando nós somos capazes de atender essas necessidades, aí sim nós podemos olhar para cima, partir o pão e dar graça ao Senhor. Essa é a conclusão. Somente quando a gente olha para trás, olha para frente, olha para nós mesmos, olha para os que estão ao nosso redor, aí sim nós podemos olhar como Jesus fez, para os céus e dizer: Pai, graças te damos, graças te damos. Somente é capaz de agradecer realmente, verdadeiramente, aqueles que exercer o seu olhar nas direções necessárias para que depois possa elevar a sua voz aos céus. Amém? Não sei quanto a você, irmão, mas eu quero terminar esse dia, essa manhã de ceia, dando graças a Deus. E eu sei que eu não vou poder dar graças a Deus se eu não olhar para trás, se eu não olhar para frente, se eu não olhar para mim mesmo e se eu não for capaz de olhar para os irmãos. Somente dessa forma serei feliz na celebração da ceia que hoje exerço diante de Deus. Amém? Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.